O santo que ensinava a falar com Deus. Lições eternas de São Pio. Há mistérios que o tempo não consegue silenciar. Vozes que ecoam entre o céu e a terra, chamando corações que ainda buscam uma resposta. Este é um desses chamados. Hoje, você vai conhecer o santo que não apenas orava, mas ouvia Deus responder. São Pio de Pietrelcina, o homem das chagas, foi mais do que um sacerdote. Ele foi uma ponte viva entre o humano e o divino. E nas próximas cenas, você descobrirá o segredo que o tornava capaz de falar com o próprio Deus. Durante anos, testemunhas relataram fenômenos que desafiaram a razão. Bilocações, curas impossíveis, confissões que revelavam verdades ocultas. Mas por trás desses milagres havia algo ainda mais profundo. Uma forma de oração esquecida, que não pedia, escutava. Uma conexão tão pura que transformava cada suspiro em diálogo celestial. Este vídeo não é sobre histórias antigas. É sobre o que ainda pode acontecer na sua vida. Porque o mesmo Deus que falava com São Pio continua falando hoje, mas quase ninguém escuta. Você vai entender como o santo alcançava o silêncio que abre o céu, como ele transformava dor em comunhão, e porque cada palavra sua carregava o peso da eternidade. Fique atento, porque nas próximas partes você aprenderá os 3 passos secretos que São Pio seguia antes de sentir a presença de Deus. Conhecerá o verdadeiro significado das suas chagas e descobrirá o método espiritual que pode mudar para sempre a forma como você ora. O que você vai ouvir aqui não é coincidência. É um convite, um chamado. Talvez o próprio Deus esteja tentando falar com você agora, e este seja o momento em que o céu decide responder. O destino de um homem muda no instante em que ele deixa de falar e começa a ouvir. Assim começou a história de São Pio, um jovem simples de Pietrelcina que carregava em si uma sensibilidade espiritual rara. Desde criança, sentia a presença do invisível. Enquanto outros corriam pelos campos, ele se recolhia em oração, buscando compreender o que chamava sua alma em silêncio. À noite, quando todos dormiam, dizia ouvir vozes suaves e sentir uma luz que o envolvia. Chamava-as de amigos celestes. Eram os primeiros sinais de um diálogo que marcaria toda a sua existência. Quando entrou para o seminário, sua fé se aprofundou e sua vida interior se tornou um espaço onde o divino falava sem palavras. O jovem Frei Pio aprendeu que Deus não grita, ele sussurra, e só quem se cala para o mundo consegue ouvir. Havia dias em que permanecia horas diante do altar imóvel com o olhar fixo em Cristo. Foi ali, em meio à simplicidade do convento e ao som distante dos sinos, que viveu o primeiro grande encontro. Ao ajoelhar-se, sentiu o coração arder como fogo e uma voz firme, porém serena, preencher o ar. Era o chamado. Um diálogo puro, direto, sem intermediários. Ele nunca revelou o que ouviu naquele momento, mas sua vida inteira passou a ser resposta a essa voz. A partir desse dia, o silêncio se tornou sua escola. São Pio aprendeu que não se fala com Deus através da pressa, mas da entrega. Cada oração sua era um mergulho, cada suspiro, uma conversa. Muitos diziam que ele parecia distante do mundo, mas ele estava mais presente do que nunca. Presente no invisível, conectado à fonte que sustenta toda a vida. Suas experiências místicas não eram espetáculo, eram intimidade. O menino que ouvia Deus cresceu, tornou-se sacerdote e passou a levar essa escuta para todos os que o procuravam. Pessoas que viviam atormentadas encontravam consolo apenas ao ouvi-lo rezar. Ele dizia que a fé não é um esforço intelectual, mas uma sintonia. E quem aprende a sintonizar o coração com o divino, descobre que o céu nunca se cala, apenas fala em outra frequência. São Pio compreendia que o verdadeiro encontro com Deus não acontece no barulho das palavras, mas no silêncio da alma. Enquanto o mundo se agitava em vozes e desejos, ele descobria o poder de permanecer quieto. Para ele, o silêncio não era ausência, mas presença. Era o espaço onde o divino se manifestava. Dentro do convento, costumava se recolher por longas horas diante do sacrário, imóvel, respirando lentamente,
como se cada inspiração fosse um ato de entrega. Nesse estado dizia sentir a alma se dilatar, o tempo parar e uma presença suave preencher todo o ser. Era assim que ouvia Deus, não com os ouvidos, mas com o coração desperto. Os irmãos que viviam com ele testemunhavam algo extraordinário. Às vezes, entravam na capela e encontravam São Pio completamente estático, como se estivesse suspenso entre o céu e a terra. O rosto iluminado, os olhos levemente cerrados e uma paz profunda no ambiente. Muitos afirmavam sentir o mesmo silêncio envolvê-los, um silêncio que não assustava, mas consolava. Era a vibração de uma comunhão invisível. São Pio acreditava que quando o homem se recolhe e o coração se purifica, Deus não precisa usar palavras. Ele fala através da paz. Em suas cartas espirituais, o santo descrevia que o ruído interior é o maior obstáculo para ouvir a voz divina. O excesso de preocupações, julgamentos e desejos cria uma barreira que impede o espírito de tocar o coração. Por isso, ele orientava seus filhos espirituais a cultivar o silêncio interior. Dizia que orar não é apenas falar, mas ouvir. O homem fala quando quer, mas Deus fala quando o coração está pronto. Esse ensinamento é tão atual quanto eterno. Vivemos cercados por sons, opiniões e pressas, e esquecemos de que o silêncio é o idioma do sagrado. São Pio provou com sua própria vida que o silêncio é o altar onde Deus se revela. Ele não buscava milagres, buscava presença, e essa presença se fazia sentir no mais leve sussurro, na mais simples oração, no instante em que o coração abandonava o controle e se deixava guiar. As chagas de São Pio foram o selo visível de uma comunhão invisível. Elas não eram feridas comuns, mas marcas de um mistério que o ligava diretamente ao sofrimento de Cristo. Certa manhã, enquanto rezava diante do crucifixo, sentiu uma luz intensa envolvê-lo. Quando abriu os olhos, viu as mãos, os pés e o lado feridos, sangrando de forma serena, sem dor física, mas com um peso espiritual imenso. A partir daquele dia, o corpo do Frei tornou-se testemunha silenciosa do amor que sofre e redime. O sangue que fluía não era apenas sinal de dor, mas linguagem divina. Cada gota parecia carregar uma prece, um sacrifício, uma mensagem que unia o céu e a terra. Durante anos, ele tentou esconder as chagas, enfaixava as mãos e evitava explicações. Não queria ser visto como santo e sim como servo. Mas o milagre não se ocultava. Médicos e céticos vieram de longe para examinar as feridas, tentando provar o impossível. Nenhuma explicação bastava. As chagas não se corrompiam, não infeccionavam, exalavam perfume. O inexplicável se tornara cotidiano em sua vida. E mesmo diante das dúvidas e críticas, São Pio mantinha o olhar firme no altar, oferecendo sua dor como oração silenciosa. Ele compreendia que o sofrimento, quando aceito com amor, se transforma em diálogo com o divino. Dizia que a cruz é o livro mais profundo que já se escreveu, e que cada ferida lida com fé é uma página dessa sabedoria eterna. As chagas não o afastaram da humanidade, mas o aproximaram dela. Ele sentia a dor dos outros como se fosse sua. Chorava pelos doentes, pelos descrentes, pelos que viviam longe de Deus. Sua dor era intercessão. Ele não se lamentava, apenas oferecia. As chagas de São Pio revelam uma verdade espiritual esquecida, que a dor pode ser instrumento de comunhão. Quando o sofrimento é oferecido com amor, ele se transforma em luz. O santo das chagas viveu essa realidade com profundidade absoluta. Para ele, o sofrimento não era castigo, mas linguagem do amor divino. Antes de cada oração, São Pio preparava o coração como quem entra em um território sagrado. Ele acreditava que o homem só encontra Deus quando se despe de tudo o que é humano: pressa, orgulho, medo e vaidade. Por isso, seu primeiro gesto era sempre o recolhimento. Fechava os olhos, deixava o corpo imóvel e a mente vazia. Dizia que o silêncio interior é o primeiro degrau para a presença divina. Ali, o tempo se dissolvia,
e apenas a consciência do amor de Deus permanecia. Essa preparação podia durar minutos ou horas, mas para ele não havia diferença. No tempo de Deus tudo é eternidade. Depois vinha a purificação do coração. São Pio nunca orava sem antes perdoar. Dizia que quem guarda ressentimento fecha a porta do espírito. Se alguém o ofendia, ele respondia com oração. Chamava isso de desatar os nós da alma e acreditava que o perdão libertava o coração para escutar. Em seguida, fazia o sinal da cruz lentamente, com profundo respeito, e começava a oração em voz baixa, às vezes apenas movendo os lábios. Suas palavras eram simples, mas cheias de entrega. Senhor, faze de mim um instrumento da tua vontade. Não havia teatralidade, havia verdade. Testemunhas relatam que, durante esses momentos, o ambiente ao redor mudava. O ar parecia mais leve, o espaço mais sereno. Alguns sentiam uma paz indescritível, outros choravam sem motivo aparente. Era a vibração da presença divina manifestando-se através da pureza da oração. São Pio dizia que a prece verdadeira não precisa de eloquência, apenas sinceridade. Deus entende até o silêncio, afirmava. Por isso, quando orava, não pedia bens nem milagres, apenas que a vontade divina se cumprisse. Esse ritual era um exercício de humildade e comunhão. 3 gestos resumiam seu segredo: silenciar, perdoar e entregar. No silêncio, ele ouvia Deus. No perdão, libertava a alma. E na entrega, encontrava o amor que transforma. Quem aprendia com ele percebia que a oração não é monólogo, mas encontro. E nesse encontro, o homem não apenas fala com o céu, ele o toca. Os milagres de São Pio não nasceram de gestos grandiosos, mas da simplicidade de sua fé. Enquanto muitos buscavam manifestações espetaculares, ele via o sobrenatural se revelar nas coisas pequenas. Nas coincidências que transformavam vidas e nos sinais que só o coração atento podia perceber. O santo não fazia promessas, apenas orava. E nessa oração, o céu respondia. Pessoas que chegavam a ele descrentes, adoecidas ou perdidas voltavam diferentes, curadas por dentro antes mesmo de qualquer cura física acontecer. Ele dizia que o verdadeiro milagre começa quando o homem decide acreditar, mesmo sem entender. Há relatos de fiéis que, ao se aproximarem de São Pio, sentiam o perfume das rosas, um aroma suave que surgia do nada e anunciava a presença divina. Outros afirmavam que ele aparecia em 2 lugares ao mesmo tempo para socorrer os que sofriam, um fenômeno chamado bilocação. Mas São Pio jamais atribuía esses acontecimentos a si mesmo. Dizia com humildade: não sou eu quem age, é Deus que passa. Para ele, os milagres eram como ecos da vontade divina, pequenas confirmações de que o amor de Deus ainda habita o mundo. Em confissão, revelava verdades que ninguém havia contado, lendo as almas com precisão. Não para expor, mas para curar. Muitas pessoas saíam de suas confissões chorando, sentindo uma leveza nova. Eram milagres invisíveis, curas da alma, que não precisavam de prova, apenas de fé. São Pio compreendia que os milagres não existem para deslumbrar, mas para ensinar. O objetivo não era provar o poder de Deus, e sim despertar o homem para a sua presença constante. São Pio não deixou livros extensos nem teorias complexas, mas suas palavras simples moldaram gerações inteiras de fé. Cada frase que dizia carregava o peso da experiência, a força de quem havia tocado o invisível. Seu ensinamento não se limitava a rituais, era um modo de viver. Ele acreditava que a santidade não está em fazer coisas grandiosas, mas em fazer o comum com amor absoluto. Por isso ensinava que o segredo da comunhão com Deus começa na constância. Orar mesmo quando o coração está cansado, amar mesmo quando dói, crer mesmo quando o silêncio parece resposta. Entre suas lições mais conhecidas, uma se tornou símbolo de sua vida. Ore, espere e não se preocupe. Ele explicava que a alma apressada impede a ação divina, porque Deus trabalha no tempo da eternidade, não na ansiedade humana.
Para São Pio, orar era lançar uma semente e confiar que o céu cuidaria do resto. Ele dizia que quem reza e se desespera destrói a própria oração. O poder da fé está na entrega, não no controle. Outro ensinamento poderoso era: a oração é a chave que abre o coração de Deus. Ele acreditava que cada oração sincera era ouvida, mesmo que a resposta não viesse da forma esperada. Deus, dizia ele, sempre responde, às vezes com silêncio, porque o silêncio é a resposta que cura. São Pio via a oração como um ato de amor, não uma lista de pedidos. Quando alguém orava com o coração verdadeiro, o céu se movia, mesmo que o mundo não percebesse, e havia ainda o princípio que guiava toda a sua existência. Quem busca Deus no silêncio, o encontra em todo lugar. Para São Pio, o sagrado está nas pequenas coisas, no olhar de compaixão, na mão que ajuda, no perdão que liberta. A vida, para ele, era o altar onde o divino se manifesta. Não era preciso esperar um milagre para sentir Deus. Bastava abrir os olhos e ver que ele nunca saiu de perto. Vivemos em um tempo em que as vozes se multiplicam e o sentido se perde. Todos falam, poucos escutam. A vida moderna transformou o silêncio em algo estranho, quase incômodo. São Pio, se olhasse o mundo de hoje, diria que a maior urgência espiritual é reaprender a silenciar. Para ele, o silêncio não era vazio, mas plenitude. Era o lugar onde Deus mora. O santo via o barulho como um véu que encobre o divino, e ensinava que, enquanto a mente estiver cheia de ruídos, o coração continuará vazio. O silêncio, dizia ele, é o primeiro milagre, porque é nele que o homem se reencontra. No silêncio, as feridas internas começam a cicatrizar, o medo diminui e a presença divina se manifesta. São Pio acreditava que o silêncio cura porque nos devolve a essência, aquilo que fomos criados para ser, morada de Deus. Aquele que se recolhe para ouvir o Espírito não foge do mundo, apenas volta para o centro onde tudo começa. Ele dizia que a alma que se habitua ao silêncio aprende a reconhecer Deus nas pequenas coisas, no som do vento, no olhar de quem sofre, no amanhecer que renasce mesmo após a noite mais escura. Em suas confissões, São Pio alertava que a humanidade se perderia não pela maldade, mas pela distração. Quando o homem vive cercado de ruído, não percebe a voz que o guia, e quando não escuta mais, se desvia. Ele não via o silêncio como castigo, mas como cura. É nele que o Espírito Santo fala, não com palavras, mas com paz. Para São Pio, o silêncio era uma forma de oração contínua, uma ponte entre a alma e o céu. Essa mensagem é mais necessária hoje do que nunca. O mundo oferece respostas rápidas, mas Deus continua falando devagar. A pressa do homem é o oposto do tempo de Deus. Por isso, quem deseja ouvir o divino precisa parar. O silêncio é o portal. A fé começa quando o ruído termina. Há um momento na vida em que nenhuma palavra humana é suficiente. É quando o coração sente um vazio que nada do mundo consegue preencher. São Pio chamava esse instante de toque do chamado. Ele dizia que é assim que Deus fala, não em trovões, mas em saudade. Uma saudade que não tem nome, que aperta o peito e faz a alma buscar o que perdeu. Essa inquietação, que tantos tentam calar com distrações, é na verdade o eco do divino convidando ao retorno. São Pio sabia que Deus fala primeiro ao coração. Quando a alma se aquieta, quando o barulho cessa, o espírito começa a agir. Ele afirmava que a presença divina se reconhece não por sons, mas por paz. A voz de Deus não vem de fora, vem de dentro. É a lembrança de quem fomos antes do medo, a certeza de que há um amor que nunca abandona. O santo via cada dor, cada perda e cada silêncio como uma linguagem sagrada. Deus fala também pela ferida, dizia ele, porque só quem sangra entende o poder do amor que cura. Muitos que o procuravam queriam respostas imediatas. São Pio respondia com serenidade: escute o que o seu coração já sabe. Ele acreditava que o coração é o primeiro altar, e a oração é a chama que o mantém aceso.
Quando o homem aprende a ouvir essa voz interior, deixa de se sentir sozinho. É nesse ponto que o encontro acontece. O humano se dobra e o divino se revela. O santo vivia isso todos os dias, tornando-se espelho do próprio Cristo. Esse é o verdadeiro chamado espiritual: permitir que Deus fale através de nós. Quando o amor passa a guiar cada gesto, o comum se torna sagrado. São Pio acreditava que todo homem pode ser instrumento do céu, basta permitir. Deus não escolhe os mais santos, escolhe os que estão dispostos a ouvir. Quem chegou até aqui percorreu uma travessia espiritual. Cada palavra, cada silêncio foi uma preparação para este instante. O momento em que o coração e o céu finalmente se encontram. São Pio dizia que, quando o homem silencia e ama, o invisível se torna presença. E é isso que acontece agora. Você não está apenas ouvindo uma história, está sendo chamado por ela. O mesmo Deus que falou com São Pio fala agora dentro de você, com a mesma suavidade, com a mesma certeza. Imagine o mundo em silêncio. Nenhum ruído, nenhuma pressa. Apenas um coração aberto e a presença divina preenchendo o ar. É assim que o santo vivia, entre o sofrimento e a paz, entre a terra e o céu. Ele sabia que cada dor é uma passagem e que toda alma chamada à escuta é também escolhida para transmitir. Por isso dizia que ninguém ouve Deus por acaso. Quando a voz divina toca o interior, algo desperta e muda para sempre. O medo perde força, o tempo desacelera, e o homem se reconhece como parte do eterno. São Pio não desejava ser lembrado pelos milagres, mas pela fé. Ele acreditava que o verdadeiro prodígio é a alma que volta a acreditar. Quando alguém reencontra Deus, o impossível se torna natural. A fé abre caminhos onde a razão se esgota. E nesse reencontro, tudo ganha novo sentido. A dor se transforma em oferta, o silêncio em diálogo, a vida em missão. Agora, ao final desta jornada, permita-se ficar em silêncio por um instante. Sinta a paz que se aproxima e reconheça a presença que te observa desde sempre. Deus não está distante. Ele habita em cada respiração, em cada batida do coração. São Pio compreendia isso e fez de sua existência uma ponte entre o céu e o homem. Hoje essa ponte se estende até você. Feche os olhos e diga com toda a verdade da alma: fala, Senhor, teu servo escuta. Essas palavras são mais do que oração, são entrega, são portal. Ao pronunciá-las, o véu se abre, e o que era fé se torna certeza. O mesmo Deus que habitava São Pio agora habita em você. E nesse instante, o milagre acontece.